em que o acesso à informação pudesse fazer a humanidade cada vez melhor, em que o intercâmbio franco de ideias nos levasse, né, a um mundo melhor, mas essa utopia, esse pensamento otimista, em alguma medida, né, cede, e nós temos visto grandes desafios à democracia, exatamente por conta do fato de que, né, diversas ideias preconceituosas, diversos temas que nós queríamos crer que já tinham sido suplantados se fazem presentes. Então, esse painel é um pouco para nós debatermos como é que isso, né, deve ser pensado, enfrentado, que o jogo da democracia, que é um jogo que exige, né, que as regras sejam seguidas e que o intercâmbio de ideias se dê de maneira a efetivamente não colocar em risco a própria essência do conceito de democracia, né? Esse procedimento ele tem regras para ser produzido de modo adequado. Como é que nesse mundo, né, tão diferente daquele mundo em que os gregos nas ágoras, né, o Senado romano até a deposição, né, da República Romana, como é que os founding fathers americanos, como é que a nossa experiência democrática, né, que é sempre um pouco tortuosa, nada disso, nenhum desses debates alcançou o que nós temos hoje. E para, né, nós debatermos isso, nós temos aqui o professor Ingo Sallet, né, que vai falar dos riscos associados a isso. O professor Sallet é conhecido de todos nós pelo exponencial acadêmico que ele é, né, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, com uma vasta produção, talvez, né, a produção mais consistente acerca de direitos fundamentais no Brasil é a do professor Sallet, hoje advogado, depois de ter integrado a magistratura, né? Então, sem mais delongas, porque eu estou aqui só para provocá-los e perguntar, professor Ingo, né, como é que você vê esses desafios à democracia? Muito bem, bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu devo, obviamente, fazer aquilo que deve ser feito, senão agora está autológico, né? De manhã cedo a gente ainda está num ritmo, né? Está esquentando a máquina, né? Eu me sinto aqui como aquele pandeirista de velório, né? Que abre, né, o espetáculo para que as pessoas lentamente acordem, né? Para ouvir realmente depois a nossa querida colega amiga Marilda Silveira, né? Que eu já saúdo, né? Saúdo também nosso querido amigo, né? Colega Bernardo Guimarães, né? Quem eu também muito admiro, e temos já uma relação de alguma data, né? E, evidentemente, saúdo aqui a nossa querida doutora Marilena Winter, que é a nossa presidente da OAB do Paraná, e os diretores, né, que são os coordenadores do evento, Luiz Fernando Pereira e Marion Bach, né? A todos, muito obrigado, também a equipe de apoio, né? Essa provocação do Bernardo, né, evidentemente, ela permeia, pelo menos toda a manhã, né? Os painéis da manhã são todos relacionados, né, de algum modo, sob diversas perspectivas a esse tema, né? Eu vou tratar aqui de uma dimensão que, evidentemente, é de alta relevância e que é um pouco transversal, né, em relação a tudo que vai ser discutido hoje de manhã, mas também outros painéis, como eu vi, né? A Marilda, coitada, né, vai ter que ouvir boa parte pela segunda vez em pouco tempo, que estivemos no mesmo painel recentemente no Fórum Jurídico em Lisboa, né, agora final de junho, né, então ela que me perdoe, né, mas eu disse que eu não tenho criatividade suficiente para agora mudar de tema. Até poderia falar de fake news, informação, discurso do ódio, né, produção de dados, mas vou ficar naquilo que eu tinha me proposto, porque eu entendo que isso é importante. Em primeiro lugar, rapidamente, né, sobre a nossa Constituição, os 35 anos, né, onde, obviamente, também essa relação do direito, particularmente do direito constitucional, com os desafios gerados pelas novas tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo desse tempo, e foram muitas, né, em 1988, nós não tínhamos o celular, né, nós não tínhamos nem o BlackBerry, né, aliás, o filme é ótimo sobre o BlackBerry, né, não tínhamos o iPhone, né. Eu ainda trabalhava com máquina de escrever manual, quando assumi como juiz, em 91, ainda na máquina de escrever manual. Minha maior felicidade foi ganhar uma IBM elétrica, né? E depois aquele Itautec,
né, que alguns devem lembrar, né, os poucos que devem ter nascido, né, antes dessa data. Por que eu digo isso? Porque a nossa própria Constituição, ela já dialoga com o fenômeno, evidentemente, da tecnologia, e acaba também dialogando com esse fenômeno que eu vou trabalhar aqui um pouco, que é o do tecnoautoritarismo. Né? Tecnoautoritarismo talvez seja um dos principais problemas hoje, porque ele é transversal, né? E basicamente, né, ele parte também, né, do que se pode chamar de uma relação entre direito, tecnologia e inovação. Aqui, muito brevemente, né, nós sabemos que atrás, né, por detrás das tecnologias, temos sempre inovação. Né? Temos sempre um ato de inovação, em qualquer área, né, das tecnologias. Né? E, evidentemente, essas inovações e tecnologias, isso não é nada novo, mas é sempre relembrado, e às vezes as duras penas, né? Sentimos até na carne esse fenômeno, ele pode ser tanto um meio de violação, inclusive massiva, de direitos humanos e fundamentais, né? Como também pode, evidentemente, ser um instrumento de proteção e promoção de direitos fundamentais. Né? Exemplo atual, né, que está sendo recém-iniciado a regular no Brasil, não vou nem falar das mídias sociais, vou falar da telemedicina. Né? Bom, telemedicina, ainda mais na pandemia, né, revelou-se, em alguns casos, o único caminho, praticamente, eficaz de alcançar pessoas, né, para, evidentemente, auxiliá-las no acesso à saúde, a consultas, pelo menos algumas coisas básicas que elas não teriam, né, sem essa estrutura, né, tecnológica. Né. Mas essa mesma telemedicina, né, ela compartilha dados, né, que são utilizados nos exames, nos aparelhos, né, a questão dos prontuários eletrônicos, que já existe, evidentemente, nos hospitais, né, consentimento, enfim, são do próprio vigilantismo, via todos esses dados que são coletados. Né, ou seja, né, ali nós temos um fenômeno, só para dar esse exemplo. Né, mas a nossa Constituição, portanto, também, eu podia, resumindo, temos o direito versus inovação e tecnologia, e os direitos, temos a inovação, né, em favor do direito, e também temos inovação no direito, e temos o direito em favor da inovação, né, e dos direitos, via da inovação. Né. E esses são os fenômenos que praticamente se podem resumir, os quatro, né, no meu sentir, que se manifestam. E a nossa Constituição, um dia que eu vou chegar aqui, ela, evidentemente, já trata desde o início de temas ligados à inovação, né? Por exemplo, a propriedade industrial, intelectual, né? É um direito central para a inovação e o desenvolvimento tecnológico, né? E a proteção da inovação. E é um direito, né, para quem não lembra, os que atuam na área, né, e nem eu atuo na área, só dei um parecer recentemente sobre isso, no caso, no Supremo, mas, de qualquer sorte, não é no dia a dia, na legislação concreta, né, desde 1824. Todas as constituições brasileiras, inclusive a imperial, já continham, né, a proteção da propriedade imaterial, intelectual. Né. Tão importante ela já era na época, né, para o desenvolvimento, a ponto de merecer proteção constitucional já muito precoce. Né? Mas também a nossa Constituição, além de outros, evidentemente, direitos importantes, né, em termos de inovação, nós também encontramos inovação no nosso direito constitucional. E essa inovação no nosso direito constitucional justamente é a reação, né, às provocações e desafios das novas tecnologias que foram evoluindo. Né? Então, um exemplo de inovação, agora, no texto constitucional, foi a inclusão de um capítulo, né, eu diria, não propriamente inédito, mas quase único, né, pelo menos no cenário do constitucionalismo ocidental. Gente, eu não li todas as constituições do mundo, não li a Constituição do Botsuana, a Constituição de Mali, né, não li a Constituição das Seychelles, né, mas confesso isso, gentilizamente, não li essas constituições. Tá? Então, perdão, né, não posso reproduzir isso para vocês. Né? Mas as constituições ocidentais, certamente, né, nós somos dos poucos que tem um capítulo só dedicado à ciência, tecnologia e inovação. Né? E nesse capítulo nós temos que incluir um dever constitucional de inovação,
por parte do poder público, portanto, de promover e proteger a inovação, né? Entre outras coisas, né? Tem várias coisas ali, mas também temos algo importante, temos um dever que impõe uma responsabilidade compartilhada entre poder público e privado, especialmente empresa, em relação à inovação, seu papel. Isso é um dado importante. Né? Isso é uma inovação no direito constitucional para fazer frente, né, justamente, tanto do ponto de vista positivo, de promover e proteger a inovação, quanto também, evidentemente, de conter alguns riscos gerados da inovação. Né? Outros exemplos foram sendo desenvolvidos lá paralelamente, tanto por caneta judicial, né, por parte do Supremo Tribunal Federal, um direito que já está há mais tempo reconhecido na nossa jurisprudência, que é o direito à identidade genética. É uma inovação no direito, por uma demanda que passou a surgir de forma mais forte nas últimas décadas, né? De reconhecimento da origem, né? Genética. E temos também o direito à autodeterminação informacional, o direito ao sigilo fiscal e bancário, e temos o direito à proteção de dados pessoais, que antes de ser incorporado, evidentemente, pela emenda 115, né, já tinha sido reconhecido pelo Supremo como direito implicitamente positivado autônomo, né, o direito de acesso à internet, que está sendo discutido agora no Congresso, até um projeto de lei de iniciativa da senadora, né, ministra, né, Simone Tebet. Né. Então, tudo isso são processos de inovação no direito, e aqui apenas me prendendo no direito constitucional, é a nossa ordem constitucional. Né? Bom, dito isso, já falei 10 minutos, tem mais 15. Né? Então, vamos falar um pouco desse tecno-autoritarismo. Bom, o tecno-autoritarismo é definido de forma muito simples. Né? É basicamente o uso, a utilização cada vez mais intensa e massiva do ponto qualitativo e quantitativo para, né, a dominação, né, da sociedade, né, por parte do poder público. É um instrumento de dominação. Né? Vamos só dar o exemplo aqui do vigilantismo, né, só ficar por aí. Né? Então, isso é o que se chama tecno-autoritarismo. E a parte, como assim, mais complexa é que ele não só se manifesta a nível de poder público do Estado, mas se manifesta a nível de poder social. Né? Porque se o Estado pode ser tecno-autoritário, né, é evidente que atores sociais também podem ser, né, e promover tecno-autoritarismo em grau até maior do que o do Estado, que às vezes até tem dificuldade de conter o tecno-autoritarismo do poder privado. Né? Não preciso lembrar aqui as Big Techs, né, que é o nosso tema de sempre, né, mas temos também de outras palestras aqui, né, que exerce um poder econômico de influência política, né, me corrija Marildo e Bernaldo, me corrijam, né, que dessas mais 5 Big Techs, os Big Five, né, 5 Big Five, elas concentram maior poder econômico, né, do que a grande maioria dos países do mundo. Né? Então, nós sabemos disso, e é evidente que eles também exercem vigilantismo. Você sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Né? O Google sabe que eu estou aqui agora. Né? Se eu entrar lá, não tem os registros, né, das pegadas, né? Todo mundo vai saber que o Ingo esteve, né, aqui nesse congresso, felizmente num lugar bacana, de qualidade, né? Nesse horário, né, falando sobre isso e assim por diante. Tudo nós sabemos disso. Né? E de forma silenciosa. Né? Nós sabemos, mas acabamos aceitando. Né? Mas esse é um tecno-autoritarismo, né? de grande poder, de influência. Então, esse é um fenômeno interessante. Não é só ditadura, né? E ele também se manifesta em democracias. Estados democráticos estão cada vez mais embutindo elementos tecno-autoritários. Né? Pode até ser utilizado de forma positiva para promover políticas públicas, segurança pública, assim por diante, mas nós estamos livres da utilização também negativa, ou pelo menos de consequências negativas disso em termos de dominação. Né? E é claro que existe aqui um outro aspecto que eu gostaria de salientar, antes de entrar nos exemplos, né, eu não vou poder fazer mais muita coisa mesmo, né,
Eu preciso aqui pegar uns dados, perdão. Esse negócio de sentar aqui, não poder... E eu vou ler porque são dados, digamos assim, estatísticos, são números, né? Aí me perdoem, eu vou ter que fazer isso, se quiser virar mais uma página, né? Eu posso falar livre sobre esse tema, mas eu vou falar um pouquinho do Democracy Index do The Economist, né? Você sabe que existem vários índices, várias ONGs, vários institutos, né, que fazem a mensuração a partir de certos critérios, né, ranqueiam, né, avaliam o nível de corrupção, o funcionamento da independência do judiciário, né, etc, etc. Pois bem, também tem um que mede, né, é um democratômino, né, ele mede, divide as democracias em 4 espécies, né, que eles chamam de democracias plenas, né, democracias fracas ou em descenso, flawed democracies, full democracies, a primeira, né? Os chamados regimes híbridos, né? Que aqui tem a definição, mas eu não vou ter tempo para isso, e os regimes autoritários, né? Onde, portanto, de fato não existe pluralismo político, ou pelo menos severamente limitado, né? Que são, de fato, ditaduras ou monarquias ainda quase absolutas, ou teocracias, assim por diante. Pois bem, veja o quadro, né? E esse quadro está se modificando, e esse quadro também está se modificando, para bem ou para o mal, para os dois lados, né? Em função das tecnologias. Em função das tecnologias, especialmente da digitalização. Pois bem, em termos de democracias plenas, esses são os dados de 22, tá? Os dados de 22. Né? Nós temos hoje 24 países que são considerados democracias plenas. Nós não estamos entre elas. A França não está entre elas. A Itália não está entre elas. Né? Com exceção de 3 países, nenhum país da América está entre elas. Só Canadá. Não está Estados Unidos. Estados Unidos também não é uma democracia plena mais considerado. Né? Então, são apenas 24 países que representam 14,4% dos países, e apenas 8% da população mundial vive sob o que pode chamar de democracias plenas, né? Que recebe nota de 8,1 a 10, né, nesse ranking. Tem as flawed democracies, né, que, segundo nível, ainda são democracias, né, mas em descenso, né, dos quais situou o Brasil, e com uma queda nos últimos anos no índice, né, onde nós temos 48 países, são 28,7% dos países, e 37,% da população vive em democracias fracas ou frágeis, né? Regimes híbridos, que são quase autoritários, já estão na transição para o autoritarismo, para a ditadura. Temos 36, são 21,6% do total, e praticamente 18% da população vive em regimes híbridos. E, finalmente, regimes autoritários, são 59 países, né? 35% da população, aliás, 35% dos países, e 37% da população mundial vive sob regimes chamados autoritários, né? Ou seja, são dados que me parece interessante apresentar, né? É claro que o tecno-autoritarismo ele se apresenta de diversas formas, há vários sintomas, há vários elementos, né, que indicam o tecno-autoritarismo, né? Um deles, que vai ser tratado no painel seguinte, só vou dar os exemplos aqui, né? Não vou adentrar cada um deles, né? É a desinformação, né? Em cujo contexto as chamadas fake news, evidentemente, e as deepfake, né, têm um papel proeminente, né? Isso já existia antes, evidentemente, desinformação já existia desde o momento que 2 pessoas, né, 2 humanoides estiveram na face da Terra, já tinha mentira, evidentemente, né? Mas, de qualquer sorte, a mentira, né, na internet, disseminada, né, para as bilhões de pessoas instantaneamente, né, e com os requintes, tem outros efeitos, né? Mas não vamos entrar aqui nos efeitos, que vão se discutir depois, nem na regulação disso, né? Um outro sintoma, né, é o da hiperconexão, né? Porque a hiperconexão gera exposição dos dados pessoais, né, cada vez mais, e gera exposição ao controle pelo poder público e ao controle pelas
Big Tech, ou, enfim, mesmo nesse nível. Né? Então, hiperconexão gera hiperexposição. Né? Aí nós temos efeito bolha, temos a desagregação das relações sociais e familiares, né? Aquela velha figura, tu vê num restaurante hoje, né? Metade dos casais das famílias não conversando, no máximo olhando para o garçom para pedir a comida, né? E olhe lá, e de repente não atrapalha quando trouxer a comida, né? Mais ou menos isso, e tudo que nós conhecemos. Né? Então, são fenômenos ligados à hiperconexão. Né? E o Brasil, para variar, aqui ocupa um lugar distinto. Nós somos campeões nas melhores coisas. Né? Nós ainda não chegamos lá, mas nós somos o terceiro país em termos de hiperconexão, né? Onde especialmente os chamados adolescentes e jovens, né? Ficam mais de 10 horas por dia conectados na internet. Só perdemos para as Filipinas e para a África do Sul. Mas vamos chegar lá. Né? Aí temos, evidentemente, o acirramento dos populismos, né? As novas formas de populismo, também discutidas em Lisboa, né? Que isso também são um fenômeno ligado a isso. Né? Claro, surgimento de novos tipos de extremismo, né? O negacionismo volta a estar em cena, né? O apelo ao irracional emocional, que é o que favorece os populismos. E eu digo populismos, não importa quais. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser do meio, pode ser de cima, pode ser de baixo. Né? Não importa. Né? Populismo é populismo. Obviamente, pode, às vezes, os métodos e a forma não serem iguais, né? Mas, de qualquer sorte, né? O uso desses mecanismos, né? Do negacionismo, da destruição do outro, da invisibilização do outro, e assim por diante, né? São acirrados, né? Com isso a polarização social e política aumenta, especialmente o tecido social. Né? E também os riscos para a democracia, com apelos à ditadura, assim por diante. Né? Depois temos aqui o chamado vigilantismo, termos aqui usados em sentido lato, né, que é outro fenômeno comum aos tecno-autoritarismos, né, especialmente quando não tem controle, né, mínimo. Né, e nesse chamado vigilantismo, o Brasil também está bem, muito bem. Né, nós utilizamos, para todas as nossas câmaras de vigilância, hoje a Absurmaria vem de duas empresas, que são as empresas que instalam as câmaras na China, que é um país, uma democracia plena, que não usa o reconhecimento facial, essas câmeras, para fins indevidos. Né? Nós usamos essas técnicas mais sofisticadas, né? Sem praticamente controle algum. Né? E para ter uma ideia, só para ter uma ideia, né? O Safety Observatories Network monitorou casos de prisões e aproximações usando o reconhecimento facial no Brasil e descobriu que, nos casos onde, obviamente, a informação estava disponível, 90,5% das pessoas presas, porque foram, né, apanhadas por câmeras de vigilância, eram negras. Só 90,5%. Vamos dar um detalhe, só para assim, o curioso, né, o fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul. Numa consulta, isso é real, recente, recentíssimo, uma consulta feita a policiais militares, mais de 70% dos policiais foi favorável ao uso de câmaras, aquelas no uniforme. O curioso foi que mais de 70% dos policiais eram favoráveis. Eles também, mais de 50%, né, respondeu que tinham a tendência de abordar mais e mais frequentemente pessoas negras, né, em lugares, evidentemente, que eles consideram, né, perigosos e criminógenos. Né. Mas eles queriam câmaras. A Assembleia Legislativa não aprovou a lei das câmaras, porque tinha lá uma maioria de direita e por diante que disse que não. Mesmo os policiais querendo, nós não vamos aprovar as câmaras. Né, para ter uma ideia da loucura, né, que se passa. Né. E temos a chamada exclusão digital. Né, com isso eu vou me encaminhando para o final. Né, talvez seja a pior das formas. Né, porque a exclusão digital apresenta um paradoxo. Né, quanto mais incluídos, quanto mais acesso à internet, mais nós somos reféns, vulneráveis a tudo isso que eu falei. Né, a vigilantismo, a desinformação, né, a tudo.
né? Quanto mais hiperconexão, mais acesso à internet, né? Podemos ter hiperconexão. Mas é claro que, por outro lado, né, hoje o acesso à internet, né, é praticamente a única forma, em muitas situações, de termos acesso a serviços públicos, né, serviços bancários, como todos nós sabemos, né? Então, não precisa ir mais longe do que isso, né? Então, esse é o paradoxo, né? E aí nós temos 3 tipos de exclusão digital que eu gostaria de referir aqui, né? No Brasil, nós são 17% das pessoas sem acesso à internet, mas isso está diminuindo, porque no mundo todo, né, ainda tem 25% sem acesso à internet, mas também regredindo, porque somente cada vez mais se dá acesso, né? Então, termos acesso à internet, em poucos anos, não vai ser mais um real problema, salvo uma pequeníssima minoria, né? Mas o problema não é isso. O problema é que nós temos 3 níveis, né? Já estou quase encerrando. O primeiro nível é o chamado ausência de acesso à internet como tal. Não tem internet, não tem como acessar, ponto, né? Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o acesso, né, à internet de modo que se possa ter as capacidades técnicas, a capacitação para o uso dos serviços digitais, desses instrumentos, né? E isso hoje a maioria não tem. Nós temos hoje ainda mais de 20% dos países onde as pessoas não sabem anexar um arquivo num e-mail. Então, veja, tem acesso à internet, isso torna ainda mais perigoso, porque tu não tem nem a capacidade de usar de forma adequada esses instrumentos, torna também mais refém disso, né? E aí nós temos o terceiro nível, onde as pessoas têm essas capacidades técnicas, né, mas não têm, né, o conhecimento suficiente para fazer um bom uso disso, no sentido de saberem, por exemplo, né, distinguir minimamente o certo e o errado, se colocar de uma forma crítica em relação ao que roda na internet, né? Isso tem a ver com o nível de instrução, né? Se nós somarmos a isso o fato de que hoje, Maria também me corrija, Bernardo, eu trabalho no direito administrativo, né? Nós temos em torno de 95%, 96%, se não mais, a meta era 100%, de serviços públicos, são mais de 4.000 já no IGOV, né? IGOV, maravilha, né? Sim, mas essas pessoas, que é a absoluta maioria da população brasileira, que ou não tem acesso, ou não sabem lidar com isso, e depois ficam horas com a inteligência artificial, né? Que eu até entendo a ira de alguém de cometer um homicídio, né? Pelo menos da inteligência artificial, não de quem está por trás dela, né? Vejam, e se nós tomarmos ainda isso, o fato de que nós temos ainda 6% de pessoas completamente analfabetas e de 1/4 da população brasileira considerada semi-analfabeta, que não concluiu sequer todo o ensino fundamental, e o mesmo percentual no ensino médio, né? Nós sabemos o quão perigoso é isso, né? E, por fim, é por causa disso também, não só, né, que se pleiteia, eu mesmo tenho um livro sobre isso com a minha esposa, né, no parecer nós damos por Data Privacy, que se fala hoje em separação informacional de poderes, porque informação é poder, quanto mais informação, mais poder, como nós sabemos, mais todos esses fenômenos se potencializam, né? E isso é muito importante no compartilhamento de dados, seus limites, né? Então, o pleito é que nós reconhecemos um princípio implícito estruturante desse sistema, né? Da separação informacional de poderes, por exemplo, da não centralização. Não é à toa que a Constituição Portuguesa, na sua versão 1.0 de 76, veda um documento de identidade único, né? E é por isso que, felizmente, o STF, né, já tem 2 decisões importantes, né, uma sobre as transferências de dados entre a BIM e a SISBIM, né, e uma mais recente sobre o decreto 10.046 do governo anterior, né, que criava o cadastro único cidadão, etc., né? Teve até uma ADI da OAB, né, da OAB em relação a isso. O Supremo realmente reconheceu a necessidade de critérios que devem ser adotados para o controle dessa troca de informações, evitar essa concentração e abuso de poder, permitindo a responsabilização do agente por isso, né, com isso,
Ou seja, estamos pelo menos num caminho que o Supremo Tribunal Federal tem se dito, nesse 35 da Constituição, tem sido sensível a esse fenômeno, né? E não são só essas decisões, temos várias decisões do Supremo, né? Que já tem, de algum modo, reagido positivamente, pelo menos não, talvez para as empresas, para quem compartilha, para os órgãos de segurança, mas para a cidadania, a proteção do cidadão nesse particular. Então, é claro que a gente não sabe o que nos espera, a tecnologia muda de um dia para o outro, né? O direito é mais fácil de mudar, né? E por isso também entra em cena, e para terminar isso, né, 3 coisas, aí eu encerro mesmo. Né? Uma é, evidentemente, essa ideia de que, sem mobilização social, sem mobilização da sociedade civil, né, em relação a esse fenômeno, né, a coisa não rola, porque as Big Tech não se autovinculam, né? Normalmente, embora em parte já esteja acontecendo, mas muito pouco, existem. Né? Estruturas regulatórias, obviamente, do poder público são indispensáveis, né? O sistema de regras gerais é importante, né? Mas também vai crescer muito o papel do Poder Judiciário, né? Porque é ele que pode ser buscado, no caso concreto, de forma mais imediata, né? Para, pelo menos, atender às demandas, embora nós saibamos, né, que o Poder Judiciário, né, também tem suas mazelas, não são poucas, né? Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, tem sido um baluarte também para muita coisa boa ainda hoje, né? Basta ver o Supremo nessa área, basta ver o Supremo na parte ambiental, né? Na parte de direito à educação, direito à saúde, na proteção das minorias, né? Realmente nós temos muitas decisões importantes, né? Temos outras que podem ser questionadas, como obviamente, né? Então, minha perspectiva é pessimista em relação às tecnologias cada vez mais invasivas, otimista em relação, né, ao fato de que o direito também tem uma capacidade de se reinventar, né, e, pelo menos, fazer frente de forma razoável a esse processo naquilo que ele tem de negativo. Né? Não se trata de demonizar as tecnologias, se trata apenas de verificar, né, naquilo que elas são maléficas, o que pode ser feito. Então, eu agradeço, né, pela atenção, desculpe ter passado o tempo, né? Aí eu passei o tempo 5 minutos e aí não preciso responder nenhuma pergunta do Bernardo, né? Ficou bem assim, fechou todas, valeu. Doutor Ingo rapidamente mostrou que já é um pleno advogado, né? Ele já criou ali uma isenção de pergunta. A bem do tempo, nós temos, né, como diz o comandante da aeronave, atraso em rota. Eu vou passar imediatamente a palavra para as considerações da professora Maria Silveira, né, que tem uma produção muito destacada na área do direito eleitoral, e eu cada vez mais, né, me apercebo que, com as discussões que nós temos tido, talvez o ponto mais nevrálgico das disciplinas jurídicas seja, né, o direito eleitoral, por conta do fato de ser, né, essa caixa de desaceleração do poder e a tentativa de enquadrá-lo juridicamente dentro de um quadro de referência que possa fazer sentido. A professora Marilda é também membro, né, do PPGD, do IDP, enfim, uma grande referência nessa área, e tem, né, compartilhado várias reflexões sobre os riscos da tecnologia, a formação do processo democrático. Ao final, eu faço algumas ponderações com cara de provocação, mas sem, né, tomar tempo da plateia. Olá, muito bom dia a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que eu posso dizer que eu subi na vida, porque eu estou 2 vezes na mesa com o professor Ingo, alguma coisa aconteceu de certo. E agora estou aqui com o Bernardo, o que para mim é uma grande honra, e para ele também é uma tragédia, porque ele vai ter que me ouvir de novo falando sobre as mesmas coisas. Imagina, se o professor Ingo não tem criatividade, imagine eu. E a gente está aqui compartilhando um tema semelhante ao que a gente discutiu. Graças a Deus. E a gente está tentando avançar aqui, discutir nessas questões relacionadas aos desafios que as novas tecnologias impõem ao constitucionalismo e, consequentemente, à nossa democracia, que é uma democracia constitucional. Eu agradeço ao Bernardo pela deferência do convite, por estar aqui mediando esse debate e pelas elogiosas considerações, certamente fruto da nossa amizade. Mas tentei aqui fazer um recorte de uma perspectiva que abranja um pouco das reflexões que eu faço lá com os meninos no PPGD e nos debates que a gente faz lá no CEDAW.
e que passam por um aspecto mais relacionado à nossa capacidade de se comunicar. As novas tecnologias, elas impõem muitos desafios ao constitucionalismo, todas elas, porque elas mudam o tecido social e a estabilidade do tecido social. A gente poderia falar de mobilidade. Imagine que a gente tenha carros autônomos que não tenham pessoas dirigindo e que, portanto, eu não precisasse pagar estacionamento, porque seria possível eu colocar o meu carro para circular na cidade bem devagarinho, enquanto eu estivesse dentro do meu escritório trabalhando. Mas você imagina se todas as pessoas fizessem isso, para não pagar estacionamento. Isso é um problema que a gente não enfrenta hoje, e que só a ficção científica, que tem o seu papel, pode investigar. Eu tenho um aluno num grupo de pesquisa que estuda os livros de ficção científica para poder tentar entender o que a gente se desafia para o futuro. Vejam que não são poucos os desafios que a tecnologia nos impõe. Esse seria um deles. Mas me parece que a gente está enfrentando um desafio atual e grande por um grupo de novas tecnologias que afetam a nossa forma de nos comunicarmos. A gente está vivendo, segundo apontam as pesquisas e os dados que o professor Ingo trouxe, e alguns outros institutos de pesquisa, cada um coloca lá os seus critérios para medir a qualidade da democracia, que a gente está vivendo, de fato, uma espécie de recessão democrática. E essa recessão democrática não é causada por um único fator. Isso é mais ou menos igual a um avião que cai. São diversos os fatores apontados para uma crise democrática, que vão desde problemas econômicos, que afetam a nossa expectativa de melhorar de vida, passam pela nossa incapacidade de aceitar a representação, que já é um grande desafio da democracia, sobretudo atualmente, porque a gente não está mais acostumado a ser representado por ninguém. Eu acho que eu não preciso nem de médico nem advogado para nada, afinal de contas é só eu pesquisar no Google. Em algum momento essa pesquisa me exigia saber perguntar, que eu precisava saber pelo menos perguntar para o Google, agora eu não preciso nem saber mais perguntar, que as respostas chegam para mim. Com todo o respeito e amor que eu tenho à justiça eleitoral, também há um fator de crise relacionado à justiça eleitoral, pela forma que se faz supressão de voto e eventual devolução do voto para o eleitor. Quando a gente caça mandato, sobretudo mandato na eleição proporcional, a gente não devolve o voto para o eleitor. E aqui no Brasil, isso é muito sério, os votos são recontados. A gente aqui também tem um seríssimo problema de violência. Nós já, de pressuposto, não sabemos nos comunicar. Aqui no Brasil, a gente precisa de uma regulação específica para que as pessoas não garrem de tapa no meio da rua, porque nós somos um país violento. São muitas as razões, diversos autores tratam disso, mas me parece que a gente tem um tronco comum para todas essas razões que são apontadas para a crise democrática, que é a nossa capacidade de se comunicar, ou incapacidade de se comunicar. Como que a gente trata os nossos rancores? Como que a gente dialoga sobre aquilo que é central na vida que a gente projetou para ter, que está prevista lá na nossa Constituição? Existe um fio condutor para essa crise, segundo a literatura que trata dessa crise, dessa recessão democrática. A gente não está incapaz de se comunicar sobre achar que vale ou não vale a maioria, com preservação de minoria. Há um certo consenso sobre isso. A gente não tem uma crise de comunicação relacionada a questões econômicas brutas. A gente tem uma crise de comunicação sobre a extensão dos direitos fundamentais. Essa é a crise que a gente está vivendo. Até onde vai um direito fundamental? Quais são os direitos fundamentais? E com um problema nuclear. Também é direito fundamental a liberdade religiosa. E muitos dos direitos fundamentais sobre os quais a gente conflita estão inseridos na liberdade religiosa, naquilo que eu acredito mais visceralmente com a minha fé. E contra a fé não há argumento racional. Mas, Marilda, sempre foi assim.
as pessoas sempre tiveram fé. A gente, quando passou pela Segunda Guerra e fez a discussão de uma outra perspectiva de direitos fundamentais, já tinha religião, a teoria da salvação já tinha ganhado da ciência, embora a gente conte outra história no iluminismo. O que mudou? A nossa forma de se comunicar. A gente, quando se comunica, precisa se perguntar quem a gente é. E quando a gente olha para essas novas formas de comunicação, parece haver um problema, porque elas parecem, e essa é uma hipótese, aprofundar a gente no que a gente é. Nós alimentamos, na academia, uma ilusão de que essas novas formas de se comunicar trariam mais liberdade. Porque, afinal de contas, eu entro ali, pesquiso o que eu quero, eu escrevo o que eu quero, eu tenho os amigos que eu quero, eu só escuto as músicas que eu quero. E parece que, de fato, eu tenho mais liberdade, porque eu consigo acessar o conhecimento de uma forma ampla. Mas acontece que essa ilusão durou muito pouco. Até a gente perceber que, na verdade, essa potencial ou ilusória liberdade era um modelo de negócio. Um modelo de negócio que considera quem nós somos para nos aprofundar naquilo que a gente já é e nos afastar da possibilidade de tomar contato com o outro lado, com a razão do outro, com aquilo que a gente não é, não pensa, não acredita. A partir do momento que a gente identifica que esse novo mundo de comunicação aprofunda a gente naquilo que a gente é, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita, a gente vai precisar se perguntar quem a gente é, no que a gente pensa, no que a gente acredita. Isso não é do direito. Esse não é um conhecimento que eu tenho profundamente. Mas, como eu disse lá em Lisboa, e repito, professor Ingo, eu não gostaria de parar aqui. A gente está tentando formar grupos de discussão com pessoas que entendem disso, que são da psicologia, da psicanálise, da sociologia, da antropologia. E eu queria escolher uma pessoa que estuda isso, que é um autor super polêmico, e eu sei disso, mas para poder colocar um rumo aqui na nossa discussão, e eu vou usar ele como marco teórico. Ele se chama Jonathan Haidt. Ele estuda o comportamento humano e apresenta uma teoria comportamental justamente direcionado para estudar essa nova forma de comunicação humana. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós não nascemos uma página em branco. A gente nasce com 6 alicerces morais, que foi o que, de alguma forma, nos fez sobreviver aos neandertais. O Harari também disse que foi a nossa forma de se comunicar, que talvez tenha ajudado a gente a sobreviver aos neandertais, inclusive na religião. Sem religião, talvez a gente não tivesse chegado até aqui. E o que isso tem a ver com os direitos fundamentais e com a crise democrática? Ele coletou dados de mais de 300 mil pessoas, porque também tem essa coisa quando a ciência cruza com a sorte. E o livro dele, de apresentação, um dos livros, foi o livro que a Oprah adotou numa daqueles clubes do livro dela. E com isso, as pessoas passaram a acessar o site dele de pesquisa e a responder o formulário de pesquisa. Então, ele tem um universo de coleta enorme, o que diminui o desvio padrão e que dá uma certa segurança nos dados que ele apresenta, que não quer dizer, claro, que seja verdade, porque ciência é provisória. Mas ele vai dizer, então, que nós temos 6 alicerces morais. E o que tem a ver com a democracia é que esses 6 alicerces morais se distribuem de forma diferente quando você se apresenta como um liberal ou progressista, para quem assim o queira, é liberal no sentido de democracia liberal, para quem milita a favor da preservação de direitos fundamentais, e de quem é conservador, no sentido de que não olha para o progressismo da perspectiva de preservação de todos os direitos fundamentais, como, por exemplo, a renda mínima universal, distribuição de renda. Como assim? Se você olhar o gráfico da pesquisa dele, você vai ver que quem é progressista foca e dá mais valor aos alicerces do cuidado e da justiça.
quem é conservador distribui de forma mais ou menos equivalente todos os alicerces morais. Se você olhar para o gráfico, você vai ver que à medida que a pessoa vai se tornando mais progressista, ela vai se aproximando mais dos alicerces do cuidado e da justiça. Se nós somos essas pessoas e nós nos aprofundamos em quem nós somos, nessas novas formas de se comunicar, não está fácil para os direitos fundamentais, porque a gente vai ter que avaliar como fazer para fazer prevalecer os alicerces do cuidado e da justiça. Os dados do Jonathan Haidt mostram que, se as pessoas não tiverem em si fortalecidos esses alicerces, a crise contra os direitos fundamentais continuará. O que isso mostra? Que o problema não está na informação falsa, na informação apenas enviesada, nas fake news. O problema está no modelo de negócio. É em como a gente faz a comunicação acontecer e a informação chegar. Está na forma de acesso ao conhecimento e à informação. Quando eu morava em Bambuí, até os 15 anos, se eu quisesse reforçar em mim o que eu pensava da vida, eu só tinha a biblioteca da universidade pública, a professora, meus pais e o que estava na minha cabeça. Bambuí era uma cidade que tinha uma colônia de rancenianos. E eu acreditava que eles estavam esperando o momento mais oportuno para me passar aquela doença. Porque eu ouvi isso dos meus avós, ouvi isso de várias pessoas, e eu não tinha ferramentas para poder acessar outro conhecimento. Hoje, isso não existe mais, não é mais o mundo em que a gente vive. A questão é que, se eu voltasse lá atrás, sendo aquela pessoa que acreditava que o ranceniano estava lá doido para poder me passar aquela doença, eu acessaria um conhecimento diferente desse? Ou eu reforçaria em mim aquilo que eu já penso da vida? Essas ferramentas, elas não nos afastam de quem nós somos, mas não é só. Elas nos impedem de tomar contato com o outro lado, com aquilo que eu não penso. Se eu parto do pressuposto de que o risco está no modelo de negócio, a gente vai ter que se perguntar o que fazer com esse modelo de negócio. Interromper o desenvolvimento dessas tecnologias? Acho que não. Como é que a gente faz para poder tentar fazer o constitucionalismo sobreviver, esse constitucionalismo de preservação de direitos fundamentais que a gente chamou de democracia liberal, diante desse modelo de negócio instalado? O mundo todo está discutindo isso. E a ferramenta que tem sido apresentada é a mesma que a gente usou para enfrentar o desenvolvimento científico que afeta a nossa saúde e a nossa vida, que é aquilo que a gente supostamente teria de mais precioso e que hoje talvez entre em confronto com a nossa solidariedade, que é aquilo que faz a gente humano. A gente pode manter a nossa vida e a nossa saúde, mas se a gente não mantiver a nossa solidariedade, possa ser que a gente não sobreviva a nós mesmos, como disse o Jonathan Haidt. Então, o mundo está se questionando como fazer uma matriz de risco quando você coloca uma nova tecnologia no mercado. Como é que a gente fez isso com medicamento? Se eu quisesse colocar uma pílula aqui para tratar o Covid, ninguém ia questionar se eu dissesse não, enquanto não houver um teste prévio. Foi isso que a gente fez com a cloroquina. Foi isso que a gente fez com a vacina, no momento de gravíssima crise. Mas a gente trata com absoluta naturalidade o lançamento de um novo algoritmo preditivo, comemorando, como se isso não nos colocasse um risco à nossa própria existência. Eu contei um caso na palestra, professora, vou repetir. E eu sempre conto esse caso em sala de aula, quem me ouviu já contar vai ter que tolerar. Porque ele me parece fundamental para a gente fazer essa reflexão. Na Segunda Guerra Mundial, só teve um país
que não mandou os judeus para os campos de concentração. Foi a Dinamarca. Na Dinamarca, quando os nazistas invadiram o país, inicialmente o país não foi bombardeado. Eles acessaram o governo e continuaram na administração, diferentemente da França, porque a França acolheu de alguma forma os nazistas, né, e estabeleceu um governo lá, mas tudo bem. Na Dinamarca, não. Os conflitos se acirraram, e em algum momento eles entraram de fato em conflito, mas um nazista, dizem que arrependido, não se sabe muito bem como isso aconteceu, resolveu chegar no governo e falar: olha, gente, quando os alemães chegarem aqui daqui a 3 dias, eles não vão levar os judeus para campos de trabalho. Vai acontecer o seguinte: eles vão colocar eles nos trens, vão levar para um campo de concentração e vai matar todo mundo. É isso que eles estão fazendo. Os dinamarqueses tiveram 3 dias para decidir se eles salvavam a própria vida e deixavam os judeus irem para os campos de concentração, ou se eles colocavam em risco a própria vida e salvavam os judeus. Surpreendentemente, num mundo que não tinha comunicação, mal tinha rádio, eles escolheram salvar os judeus e conseguiram se comunicar entre eles e dar fuga para os seus vizinhos, para os seus parentes, para aqueles que tinham um comércio do lado. E a Dinamarca foi o único país que salvou milhares de judeus em uma atitude concertada, sem uma comunicação decente. Muito se estuda sobre isso. E uma das hipóteses é que as pessoas tiveram a oportunidade de tomar contato com a crueldade da decisão, da sua própria decisão. Elas tiveram a oportunidade de tomar contato com a razão do outro. O que as novas formas de comunicação estão nos tirando. Essa capacidade de tomar contato com a razão do outro. A gente está na hora, passou de hora da gente se perguntar quem a gente é, para onde a gente vai, como isso nos afeta, como isso afeta o nosso constitucionalismo e o que nós vamos continuar permitindo que entre na nossa vida para desafiar aquilo que a gente projetou para a gente ser no futuro. A gente se esquece, mas toda vitória é provisória. Eu espero que a partir dessas reflexões tem uma muito importante lá no Senado, que é a regulação das novas inteligências artificiais e como implantar critérios éticos na inteligência artificial, a gente possa continuar medindo esse risco, e ninguém melhor do que a gente, que está aqui refletindo sobre o direito que cria as regras para poder pensar um pouco melhor sobre isso. Muito obrigada. Muito bem, ganhei minha pergunta de volta. Professor Ingo, no ambiente do tecno-autoritarismo, de todos os desafios, né, e é isso que a professora Marilda chamou, né, de um déficit que tem se acumulado de democracia, quais são as respostas que a nossa Constituição poderia ter para esse fenômeno? Porque o diagnóstico me parece que é um tanto quanto claro, mas naquilo que são, né, as medidas necessárias ou adequadas para tentar debelar um pouco desse fenômeno, o que nós temos no nosso arsenal constitucional que poderia ser trazido nesse momento de incerteza? Bom, em primeiro lugar, parabéns à Marilda, sempre é um prazer ouvi-la e sempre ouvir de novo, porque tem algumas coisas que a gente tem que dizer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ouvir também de novo, de novo, de novo. Então, parabéns, obrigado por estar de novo aí ao seu lado e ter podido, né, ouvi-la novamente sobre esse tema. Né? E até com mais calma aqui, porque o ambiente era muito pesado, muito cheio, acho que estava todo muito mais nervoso do que está hoje, né? Aquele painel lotadíssimo de autoridades, gente por diante, enfim. Mas, Bernardo, agradeço essa pergunta também, me permite dar um feedback rápido, né? Quais são os instrumentos que a nossa Constituição tem, né? Então, há como dissociar esse problema de quais são os instrumentos constitucionais, que evidentemente também
tem que ser identificado pelo legislador, como também referidos para a inteligência artificial, que podem ajudar a fazer frente a esse fenômeno. Em primeiro lugar, os próprios direitos fundamentais. Tá? E por que os próprios direitos fundamentais? Porque se eles forem levados a sério pela própria jurisdição constitucional, pelo Poder Judiciário, eles são as barreiras, né, mais importantes contra intervenções restritivas, abusos, né, quando se leva a sério uma dogmática constitucional, né, de que restrições ilegítimas, né, são inconstitucionais, e direitos, né, de que eu preciso proteger direitos e, por isso, o Estado tem deveres de proteção vinculativos de todos os poderes públicos que envolvem ações concretas de proteção dos direitos, inclusive contra particulares, ameaças de particulares, que é a questão da regulação das mídias sociais, assim por diante, né? Então, isso já é um instrumento. Os próprios direitos fundamentais, embora sejam constantemente bombardeados, se forem aplicados, compreendidos da forma como devem ser, como proposto pelo Constituinte, já são instrumentos. Mas temos um painel na sequência, com o querido amigo Oscar Vilhena, né, sobre democracia defensiva. O painel que acabei participando no IDP, no Congresso, semana passada, né, com o nosso Flávio Dino, né, e o Paulo Gonet, que era sobre democracia defensiva. Né. E ali eu listei alguns elementos que nós temos na construção de democracia defensiva. Não tem que entrar no conceito agora, assim por diante, que eu até prefiro chamar de combativa, como é o termo alemão, Streit para a Demokratie, né? Mas, de todo modo, nós temos ali a própria previsão, né, da inafiançabilidade, imprescritibilidade dos crimes cometidos por grupos, né, obviamente, militares e civis, né, contra a ordem democrática. Nós temos como um dos casos de impeachment, né, do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, atentado com direitos civis e políticos e contra a ordem democrática. Nós temos o requisito para o registro de um partido, né, professora Marilda, que ele, obviamente, tenha um programa, uma atuação, né, não só esse critério, mas um deles é de salvaguardar e promover a ordem democrática. Né. Nós temos também outros instrumentos, no caso do estado de sítio, estado de defesa, né, que também podem ser declarados, instaurados para a defesa da ordem democrática, né. Ou seja, tem outros, mas, de qualquer modo, só queria citar alguns. Nós temos instrumentos, e temos a democracia participativa, que foi bastante esvaziada, né? Nós temos um direito fundamental, democracia participativa. Paulo Bonavides levava essa luta, né, com toda a sua energia, né, já durante muitos anos, né, inclusive até pouco antes de falecer, ele ainda dava palestra sobre isso, né, saudoso querido professor de todos nós, né, que é o artigo 14, seus instrumentos, né, e justamente a democracia participativa, o referendo, a iniciativa popular legislativa, né, e o plebiscito são instrumentos que, se fossem bem usados, né, também seriam muito poderosos para promover no corpo social mais esse debate, inclusive sobre sistemas. Eu disse que nós temos diversos instrumentos, né, para que, sem vontade política e social de utilizá-los, né, eles também de pouco servem. Né, mas nós os temos, eu estou confiante de que, de algum modo, estão sendo utilizados e vão seguir sendo utilizados. Não sei se eu respondi, mas, de qualquer forma, tentei. Respondeu com sobra. Professora Marilda, depois de ouvir tua palestra, eu ouvi ela mais umas 5 vezes, então não se preocupe em repeti-la, né? Ela é uma palestra bastante adequada. Fiquei provocado com a seguinte questão, né? A gente veio até aqui com a tecnologia com um ambiente de liberdade, e essa liberdade trouxe não só coisas ruins, mas coisas bastante boas, né? Poucos de nós estaríamos dispostos a abrir mão do WhatsApp, por exemplo, ou de N outras coisas que a tecnologia trouxe. Qual é a medida adequada, se é que dá para tentar, pelo menos, criar alguns desenhos, algumas intuições sobre o que é uma regulamentação prévia, porque, vamos lá, né, no ensaio de remédio eu tenho uma amostra, né, que recebe o placebo, eu tenho um N a ser superado no teste estatístico para mostrar a eficácia, eu tenho metodologia clara sobre o que funciona do ponto de vista terapêutico ou não, né? Qual é não estou me opondo à ideia de que deva haver, né, talvez estudos de impacto, mas condicionar isto
né, há uma avaliação preliminar de efeitos que não são tão claras, também não é um risco em si mesmo? É uma excelente pergunta, Bernardo, porque a gente costuma partir do pressuposto de que a pesquisa científica de biologia, química, matemática, das ciências exatas, das ciências biológicas, ela é mais exata do que a ciência das ciências humanas. Mas veja, há pouco tempo atrás, a gente achava que morria quando o coração parava. E esse era um consenso científico. Agora, a gente sabe que o coração pode continuar batendo e a gente está morto. Porque a gente acha que o que para é o nosso cérebro. Quem me garante que daqui a 10 anos a gente não perceba que a gente está vivo, mesmo com o cérebro parado, porque o que nos faz viver é a nossa alma? A gente não sabe, porque a ciência biológica e a ciência exata não são tão exatas assim. Isso é algo que a gente construiu, muito provavelmente, na nossa cabeça. Para as ciências humanas, também tem uma exatidão semelhante. Mas a gente talvez fale na forma de comunicar isso, sabe? E o que a gente está tentando fazer dentro dessa imprecisão que é própria da ciência, que é provisória, como não sabia quando a gente morria e ainda não sabe, é definir qual é o grau de risco para aquilo que a gente coloca como parâmetro, como eu coloquei o parâmetro para a morte. Nosso parâmetro é, nesse aspecto da crise do constitucionalismo, o risco à estabilidade dos direitos fundamentais, que foi o recorte que a gente fez no pós-guerra no Ocidente, porque também no Oriente, ia depender do consenso do país, e aqui a gente não vai nem entrar na crise da soberania, será outra métrica. Na União Europeia, já há um regulamento para isso, e o que eles fizeram foi definir que, no regulamento, haverá um anexo que relacionará quais são as empresas ou as tecnologias que, veja, isso não está tudo dentro da mesma sacola. Quando eu falo assim, Facebook, não é o risco do Facebook, é o risco da tecnologia que faz predição da sua vontade para comprar um iPhone, que é diferente do mecanismo de predição da sua vontade direcionada ao voto, ou da sua capacidade de aderir mais a X religião, porque isso tudo existe. E então eles têm uma lista daqueles mecanismos que expõem a um risco crítico. Essa lista, assim como a da ANS para o medicamento, muda a todo ano, a toda hora. A lista da ANS mudava de 3 em 3 anos, mas daqui a 3 anos o medicamento que eu uso não serve para nada. Então, mudaram isso para que mude todo dia. Não tem tempo, igual prestação, até igual filiação partidária. Você pode colocar lá no sistema a qualquer hora. Antes era abril e outubro, né? Então, essa lista muda. Um professor alemão, Schneider, apresentou para a gente lá no CEDAW o sistema que está vigente na Escócia. E veja, na Escócia o Twitter não é considerado um mecanismo de alto risco. De fato, não é preciso. Não é preciso. A gente vai precisar aperfeiçoar a nossa capacidade de comunicar isso para o público. Bernardo, eu vou usar os 5 minutos que eu não usei para explicar uma pequena coisa que eu acho fundamental. Essa ferramenta, quem tem, em maior medida, é o Estado. Essa capacidade de comunicar. Eu gostaria de dizer que ela é dos professores, que é do tecido social, que a gente consegue, vai lá, lute, mas, infelizmente, a realidade mostra que isso não é a verdade absoluta. A Hannah Arendt é uma mulher sensacional que, na década de 60, desafiou o conceito de poder do Weber para dizer: não, meu querido, poder não é você convencer o outro de fazer o que você quer que ele faça. Isso daí, se for feito usando arma, chama violência. Poder é você convencer o outro a fazer o que você quer, porque você convenceu o outro. O que é que muda? O jeito de tratar. Se eu tenho poder, eu tenho estabilidade. Se eu pratico violência, a hora que a minha arma cai, meu poder desaparece. E o poder pode ser um revólver,
mas pode ser uma caneta. Se eu quiser estabelecer um consenso científico goela abaixo na canetada, não vai dar certo. Mas eu vou precisar convencer as pessoas de que elas estão morrendo porque teve morte cerebral, e não porque o coração parou. Eu acho que talvez essa seja a chave que a gente tem que virar. Professora Marilda, muito obrigado pelas suas considerações. Professor Ingo, muito obrigado. Eu tinha 1 hora, estou entregando, né, a aeronave no horário como manda o protocolo. Muito obrigado.